Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre propriedades das potências. Aqui nós temos a seguinte propriedade: produto de potências de mesma base, ou seja, o produto das potências com bases iguais. Neste caso, para facilitar o cálculo, nós podemos resolver da seguinte maneira: permanecer a base e somar os expoentes. Então, quando nós temos um produto, que é a multiplicação de potências com as bases iguais, nós vamos permanecer a base e somar os expoentes. No caso, eu tenho 2 ao cubo multiplicados por 2 ao quadrado. Então, eu vou permanecer a base 2 e vou somar os expoentes, 3 mais 2, ou seja, eu vou ter 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Aqui nós temos 2 quintos elevado à primeira potência negativa, multiplicados por 2 quintos elevado ao cubo. Então, perceba que é um produto de bases iguais. Então, produto de potências com bases iguais. Permanecer a base e somar os expoentes. Então, eu vou permanecer 2 quintos e vou somar os expoentes. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3. Eu vou ter 2 quintos menos 1 mais 3, 2 quintos ao quadrado, porque menos 1 mais 3 vai ser igual a mais 2. 2 quintos ao quadrado, agora você resolve. 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. No caso, as propriedades das potências, elas surgem para facilitar o cálculo. Então, esse de permanecer a base e somar os expoentes vai simplificar a resolução, porque senão você faria 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Então, basta você permanecer a base e somar os expoentes. Da mesma maneira aqui, você teria que resolver o 2 quintos elevado à primeira potência negativa e depois o 2 quintos ao cubo e aí fazer a multiplicação entre eles, sendo que você já pode aplicar a propriedade e resolver de uma única só vez. Quociente de potência de mesma base, outra propriedade. Quociente, nós vimos o produto, agora nós temos o quociente de potência de mesma base. Permanecer a base e subtrair os expoentes. Então, eu tenho um quociente, que é uma divisão de potências de bases iguais. Então, nós vamos permanecer a base, que no caso é o 10, e vamos subtrair os expoentes. Vai ficar 4 menos 2. Então, a base permanece e eu vou fazer menos com menos mais 4 mais 2, 6. Por quê? Porque na divisão, que é o quociente de potências de bases iguais, permanece a base e vai subtrair. Então, vai ficar 4 menos 2. Menos com menos, mais, que aí você faz a regra de sinal. E 4 mais 2, 6. 10 à sexta vai ser igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou então, como nós temos aqui a base 10, você copia o número 1 e coloca os 6 zeros. Então, 10 à sexta, 1 milhão. O outro exemplo, quociente de potências de bases iguais. Menos 1/3 elevado à terceira potência negativa, divididos por menos 1/3 elevado à primeira potência. Aqui eu vou ter o quê? Bases iguais, permanece a base. É quociente, é divisão de bases iguais, permanece a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 1. Então, eu vou ter menos 1/3 elevado à quarta potência negativa. Quarta potência negativa. Por quê?
Menos 3 menos 1, menos 3 menos 1, menos 4. E aí, para resolver a potência negativa, eu vou inverter. Aqui eu tenho menos 1/3, vou ficar com menos 3 sobre 1, que é o próprio menos 3. Tudo isso elevado à quarta potência, agora positiva, e então eu posso resolver. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aqui eu tenho mais duas propriedades que irão facilitar na hora de uma resolução de potências. Então, a primeira é potência de uma potência. Então, a potência de uma potência. Para facilitar a resolução, como que eu posso fazer? Permanecer a base e multiplicar os expoentes. Então, quem é a base? 3. Permanece a base e multiplica seus expoentes. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 3 elevado à quarta potência, que vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, facilita a resolução. Por quê? Senão você teria que resolver 3 ao quadrado e depois ao quadrado novamente. No segundo exemplo, eu tenho menos meio ao cubo. Tudo isso elevado à primeira potência negativa. Então, eu vou permanecer a base, menos meio, entre parênteses, porque além de ser uma fração, é uma fração negativa. Permanece a base e multiplica seus expoentes. 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. E aí eu tenho menos meio elevado à terceira potência negativa. Como o expoente é negativo, para eu poder resolvê-lo, eu vou inverter a fração menos meio, vai ficar menos 2 sobre 1, que é o próprio 2, e o expoente vai passar de negativo para positivo. E aí eu vou ter menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Já fazendo a multiplicação somente do menos 2. Por quê? Menos 2 sobre 1 é o próprio menos 2. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Um outro exemplo. Potência de um produto. Então, na potência de um produto, ao invés de nós, por exemplo, nós temos 3 vezes 4 ao quadrado. Ao invés de eu fazer 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4, o que eu posso fazer? Transformar em um produto de potências. Então, eu tenho 3, o produto de 3 por 4, tudo isso ao quadrado. Então, eu posso fazer 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Então, transformar em um produto de potências. 3 vezes 4, tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 9 vezes 16, 144. No exemplo B, eu tenho meio vezes 5, tudo isso a segunda potência negativa. Então, eu vou transformar em um produto de potências. Então, eu vou ter meio elevado à segunda potência negativa vezes 5 elevado à segunda potência negativa. E aí, eu vou resolver por partes. Meio elevado à segunda potência negativa, para eu poder resolver, eu vou inverter. E aí, o meu expoente vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 sobre 1, que é o próprio 2, ao quadrado, vezes 5 elevado à segunda potência negativa. Que número eu tenho aqui embaixo do 5 que não aparece? O 1, porque 5 inteiros. Então, eu vou inverter para que esse expoente se torne positivo e eu possa resolver. Então, é 5 inteiros, vai ficar 1/5, tudo isso ao quadrado.
2 sobre 1 ao quadrado será 2 vezes 2, que é 4, vezes 1/5 ao quadrado vai ser quem? 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. E aí eu tenho uma multiplicação de frações. 4 vezes 1, 4, 25 avos. E o último exemplo, potência de um quociente, que para resolvermos, nós vamos transformar em um quociente de potência. Ou seja, eu tenho menos 2 divididos por 1, tudo isso ao quadrado. Então, eu vou ficar com menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai ser igual a menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Divididos por 1 ao quadrado vai ser 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então, 4 divididos por 1 vai ser igual a 4. No exemplo B, eu tenho o quociente de 1/4 por meio, tudo isso elevado à terceira potência negativa. Então, eu vou ter 1/4 elevado à terceira potência negativa, divididos por meio elevado à terceira potência negativa. E aí, para nós resolvermos uma potência negativa, eu vou inverter. Então, eu tenho 1/4, vai ficar igual a 4 sobre 1. Tudo isso elevado à terceira potência positiva, no caso, ao cubo. Divididos por meio. Então, eu vou inverter, vai ficar 2 sobre 1. Tudo isso ao cubo. E agora eu vou ter 4 sobre 1 vai ser o próprio 4. Então, eu vou ter 4 ao cubo. Divididos por 2 sobre 1 é o próprio 2. 2 ao cubo. 4 ao cubo vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Divididos por 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 64 divididos por 8 é o próprio 8. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau, tchau!